Muy buenos días, un saludo al misionero Muito bom Miguel dia, uma Bermúdez Marín, saudação ao a missionário todos los Miguel Bermudes ministros, Marinho, a hermanos todos de os diferentes ministros, a países. todos os irmãos nos Hoy diversos martes países. Hoje, 14 terça-feira, de enero 14 de janeiro deste ano de 2025. 2025. Glorificamos el nombre de nuestro Glorificamos Padre o nome de Celestial, nosso damos Pai gracias Celestial, damos graças a Ele que nos Este colocou tiempo tan neste glorioso tempo y tan tão glorioso e maravilloso tão donde Él está maravilhoso, onde cumpliendo Ele está todo lo cumprindo que fue prometido. tudo o que foi Aqui nos prometido. encontramos en Aqui esta nós área donde vamos a estamos marcar en el nesta día de área hoy onde nós vamos marcar no la dia de parte de hoje. la conexión de Vamos esta rotonda fazer que as se había conexões desta rotatória que se tinha se había preparado y se había vertido ese colocado, hormigón. tinha se preparado, colocado a concretagem esta dela, o rotonda concreto desta rotatória, por aqui, até por aqui, vai por aqui, vai dá por aqui, uma curva, dá uma, e se faz uma conecta curva aqui allá na e se carretera. liga lá Entramos, com a estamos estrada. Esse é o trajeto agora que na nós manhã que estamos vamos marcar agora para pela manhã, vamos entonces marcá-lo. preparar aqui os Então, níveis para preparar correspondientes aqui os níveis, e fazer começar o a vertir este nivelamento hormigón deste tramo e de começar a carretera. colocar Deus lhe esse bendiga, concreto lhe dessa guarde parte da estrada. Que Deus abençoe, que Deus os tenham guarde uma semana, e que continue tenha uma teniendo semana, llena continuem tendo de uma grandes semana bendiciones de cheio, parte de nuestro cheio Padre de Celestial. grandes Deus lhe bênçãos da bendiga, parte buen do día nosso para Pai todos. Celestial. Deus os abençoe. Bom dia para todos. O que vai acontecer com a terceira etapa, com o mundo, com o mundo e com as fátuas e com os 144 mil e com a noiva. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, tudo está se realizando junto, tudo está acontecendo junto, está se fazendo junto, ou seja, é uma obra que o sétimo selo impacta todas as esferas e impacta de uma certa forma, um certo jeito, que tem uma comoção aí, tem algo, uma atração, é que cada pessoa, cada grupo, cada líder tem uma reação no tocante à obra que se está realizando. E assim aconteceu em cada tempo, mas vê que se está fazendo uma obra, um labor em cada era, e essa obra impacta, causa impacto naquilo para o qual Deus a envia. Deus envia esse mensageiro, impacta isso. E se for numa região, então impacta essa região, impacta esse grupo, e não mais fica aí. Não vai mais além. E se tiver alguma repercussão com algumas coisinhas, volta, manda outro mensageiro e faz a mesma coisa. Acontece a mesma coisa, manda outro mensageiro, acontece a mesma coisa. Vejam, o irmão Branham, ele já foi um impacto praticamente a nível mundial, a sua mensagem do irmão Branham. Mas se o irmão Branham, se tu prestares atenção, estava mostrando... Vamos ver essa parte aí. Vamos ver esse... Tem um lugar aqui que o irmão Branham fala, o irmão William fala nesta mensagem. Olha, trabalhando com o sétimo selo. Agora, é muito importante saber que através do ministério desses mensageiros que recebem a revelação da palavra para cada era, para a era em que Deus os envia, esta revelação da palavra tira do mundo a quem? Aos escolhidos, e os coloca em completa união com Cristo. Onde os coloca? Na era que ele corresponde, que cabe a esses filhos de Deus durante esse tempo em que eles aparecem. Aparece o mensageiro dessa era. Por isso que se vivêssemos no tempo de São Paulo, onde São Paulo nos colocaria? Ora, na primeira era. Se vivêssemos no tempo do segundo mensageiro, onde nos colocaria? Na segunda era. Se vivêssemos no tempo da terceira, onde nos colocaria o mensageiro da terceira era? Ora, na sua era, pois cada mensageiro tem que colocar na sua era os escolhidos dessa era, porque eles lhe responderão, porque ele responderá, e esse é seu povo para essa era. Os avizinha essa era a hora. Onde nos colocaria o nosso irmão Branham se ele fosse o mensageiro para esse último dia, para este tempo final, para o século 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, e continue enumerando aí, ou seja, para todos os séculos, e daí para frente, onde nos colocaria? Na era da pedra angular. Mas porquanto ele foi o mensageiro para a sétima era,
Onde tem que colocar a todos os crentes? Vejam, durante seu ministério esteve pregando entre a era pentecostal, no meio da era pentecostal, e por isso vejam vocês que no meio dos pentecostais o seu ministério foi realizado, mesmo que vemos que já estava fora, estava em uma brecha entre a sétima era e a era da pedra angular. Nesta brecha, aqui esteve o grupo, esteve ele com seu grupo aqui nesta brecha, ou seja, esteve no pescoço, nessa parte do pescoço da brecha. Mas aí estava se vivendo na dispensação da graça. É por isso que é importante identificar a obra de cada mensageiro e onde ele a esteve fazendo ou realizando. Se esteve realizando ou fazendo batismo e tudo isso no tempo do irmão Branham, pois ele estava na era pentecostal, mas se tu prestares atenção, ele foi tirado, ele foi expulso. Mas mesmo nesse lugar onde ele estava, pertencia à dispensação da graça. Nesse lugar que ele estava. E onde é que nós vemos o nosso irmão William obrando, operando, ou vemos operando ou obrando na dispensação da graça? Mas olhem vocês o que ele diz aqui mais na frente. Ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo, e ele, vejam vocês, com seu grupo, ele estava esperando a vinda do anjo que era diferente dos outros. E a era desse anjo que se abriria em algum momento ou instante, mas agora ele com seu grupo, ele os coloca, potencialmente os coloca na era da pedra angular. Potencialmente. É por isso que eles falam da era da pedra angular, é por isso que ele fala muitas vezes como se ele fosse o mensageiro da era da pedra angular. Tal como aconteceu nos tempos do passado, que houve profetas que falaram a respeito da morte e ressurreição de Cristo, e tudo parecia que nele estava se cumprindo neles, tudo. Mas potencialmente estava se cumprindo aí, mas potencialmente, só potencialmente. Por quê? Porque nele estava se refletindo aquilo que se cumpriria na vinda do Messias. É por isso que um dos salmos diz, furaram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos, e isso se cumpriu plenamente depois em Jesus Cristo, mas potencialmente, vejam vocês, onde é que isso estava se refletindo isso potencialmente, e assim vemos que o nosso irmão Branham, no grupo do nosso irmão Branham, que creram nele como precursor da segunda vinda de Cristo, enquanto nosso irmão Branham esteve vivo no tocante a seu corpo físico, nós vemos que nele, no seu grupo também, potencialmente nele se refletiu o que seria a era da pedra angular e o que seria o programa de Deus para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. Agora vejam como no irmão Branham, quando ele vê as mensagens, ele fala nas mensagens que estamos na era eterna, fala que estamos muitas vezes, estamos no tempo e na era do rapto. Vejam, cada vez vai se abrindo mais, vai se vendo mais claramente, mesmo que você tenha falado em outras ocasiões de tudo isso, mas cada vez se fala mais claramente, vê-se mais claro o cenário, o panorama, se entende melhor toda a obra que Deus realizou através dos seus mensageiros. Do irmão Branham esteve mais próximo e também do nosso irmão William, porque vejam que no seu tempo também ele estava dando a conhecer aí para a igreja noiva uma mensagem, uma conversa que ele teve com a igreja noiva e estava trazendo para ela o que também seria esse tempo de era de pedra angular, ou seja, também no tempo do irmão William, era potencialmente que se estava vivendo na era da pedra angular, no tempo do irmão William, mas não estávamos na era da pedra angular, não estava aberta essa porta que Cristo na sua segunda vinda, que corresponde ao que cabe a uma segunda dispensação, a uma nova dispensação, a ordem sacerdotal, a ordem como juiz, a ordem como rei, a ordem como sacerdote, numa nova dispensação. Tudo isso estava selado ou trancado na dispensação do reino, onde Deus estaria operando, obrando tudo plenamente nessa dispensação, até o novo propiciatório. Vê, tudo está condensado aí. O que ele nos esteve trazendo durante essa brecha, onde está o Espírito Santo, vê que aí ele põe Espírito Santo, ele põe aí. Estiveram esses dois mensageiros aí, tal como esteve João lá, e também vimos o arcanjo Gabriel no meio da igreja hebraica ou hebreia lá, debaixo da lei, nesse entrelaçamento dispensacional. E aí esteve João, o precursor, esteve aí, e esteve o arcanjo Gabriel. Esse anjo que trouxe as boas novas para a Maria lá, a qual ela daria luz a esse filho.
Agora olhem que quando Jesus, no seu ministério, esteve realizando, fazendo a obra, muitas vezes, eu achei um lugar onde ele também aqui nos fala, aí tem um lugar que ele nos fala dessa obra, que ele esteve realizando. Agora olhem, ele no seu programa, no tempo do irmão Branham, ele desejava, aí onde nós paramos aí em alguma coisa no trabalho, mas daqui a pouco a gente continua. Ele no seu programa era para que o povo se apercebesse, percebesse a vinda daquele que ele estava precursando, percebesse isso. E durante esse tempo, houve uma expectativa durante esse tempo. Estavam esperando por algo. E no qual, nisso, todo mundo estava de olho nisso. Que ele é que vai assinalar-nos, apontar-nos isso. Porque ele diz, se eu posso, ou puder, ou vejo, eu posso, pegarei minha pequena igreja, ele diria, este aqui é ele, ou este é ele. Agora, quando a pessoa vê que ele diz, eu não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, ele estava esperando a esse, de quem ele preparará o caminho, estava preparando o caminho desse, mas ele diz, mesmo que eu não faça isso, ou seja, se eu me vou antes ou partir antes, esta mensagem, esta será a plataforma mensagem, esta mensagem introduzirá Jesus Cristo. Esse é o fundamento, esse é o fundamento desse que ficaria de pé sobre ela ou nela. E a mensagem que o irmão Branham trouxe seria uma das ferramentas que estaria usando ou utilizando. Mas vejam que aí depois veio o irmão Branham, depois do irmão Branham, vemos um ministério surgindo que também potencialmente estava falando para a igreja noiva como se estivéssemos na era da pedra angular. Lembre-se que ele, em um escrito, ele diz o arcanjo Gabriel, precursor. Ou seja, que ao ele dizer ou falar, anunciaste a primeira vinda do Senhor, tocaste a trombeta da vinda do Senhor, a tocarás. Tem um lugar onde ele diz ou fala. Vamos ver se já tocou. Já a precursou, anunciou, já tocou, ou anunciou, ou está por anunciá-la. Isso foi em 2016. Eu achei esse lugar onde ele falou isso. Depois a gente lê isso. E preste atenção que em dezembro de 2016, ele deu um anúncio aí, do qual um pouquinho abertamente ele falou aí disso, para o que ele tinha sido enviado. E agora me vou. Já se identificou aí plenamente quem ele era. Foi enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas, essas notícias, e quanto mais rápido as dê, mais rápido eu posso ir embora. Esse era o labor, o trabalho desse homem aí, ele está se identificando. Mas vejam como é que tropeçam com a revelação. Como é que tu podes tropeçar com a revelação, dando a tua própria interpretação daquilo que foi trazido pelos mensageiros, ou pelo mensageiro? Vê que cada um, sim, tinha que realizar algo, cada qual, para que saíssem pessoas, e também ele o fazia, ou que entrassem. Agora olhem, nesta outra mensagem, Jesus, o homem perfeito no inferno, com as chaves do inferno e da morte, ele diz aí, assim que tomou o pecado da humanidade, falando de Jesus, o teu, o meu, de toda pessoa, para passar as diversas etapas e realizar uma obra divina que era necessária nesses lugares. Ou seja, ele se moveu até para a própria, na mesma dimensão que o diabo se podia mover. Ele se movia e se meteu na casa do diabo, e o diabo cria que ele tinha aprisionado, levado preso nessa dimensão, que ele tinha matado, tinha preso aí, e o tinha aí. E não sabe que ao levar ele para lá, o diabo levou a sua própria destruição a levá-lo para lá, porque Jesus, sendo homem perfeito, até mesmo com o pecado de toda a humanidade, ele sabia como funcionava cada coisa, como funcionavam as coisas em cada dimensão, e ele sabia o que ele tinha de fazer para derrotar o diabo na quinta dimensão, no inferno, tirar as chaves dele e sair daí. Assim que Jesus, para muitos, talvez fosse um ignorante. Agora lembre-se, ele foi lá na quinta dimensão e tirou as chaves do inferno e da morte dele. Agora ele tem as chaves. Ou seja, que na sua vinda, esse instrumento é o último
que é o anjo o anjo diferente, que era diferente dos outros, está manifestando que ele é quem tem o sétimo selo, a vinda do Senhor, ele tem as chaves do inferno e da morte. Lembre-se que a quinta dimensão está sendo estabelecida, aberta na Terra, a quinta dimensão. E com a única coisa que se pode tirar os escolhidos na transformação em rapto é com as chaves. E as chaves têm que estar na Terra e alguém tem que tê-las. Tal como ele lá tirou as chaves e pôde sair. E pôde passar pelo paraíso e também tirar-os do paraíso de lá, porque ele tem as chaves. Lembre-se que as chaves é uma revelação. E o que é que ele faz aqui neste tempo? Ora, ele tem que ter um mensageiro que esteja no meio do povo, onde ele tira os escolhidos, os coloca nessa era eterna, na era da pedra angular, e ele também os tirará fisicamente desta terra. E os leva para a sétima dimensão, ou seja, que são tirados da quinta dimensão, onde nós estamos fisicamente vendo todas as coisas que esta humanidade está se manifestando a quinta dimensão de uma forma tão terrível como nos dias de Sodoma e Gomorra, mas pelo outro lado a sexta dimensão também está se abrindo para os escolhidos, ou seja, que existe uma luta espiritual muito forte que não se vê, mas que se reflete, ela se mostra neste mundo gentil, nos seres humanos, nos líderes, nas pessoas, nas suas formas de agirem, tudo vai se mostrando, mas também Deus vai mostrando a sua sétima dimensão, a sua sexta dimensão, nos escolhidos, onde as teofanias estão realizando, fazendo essa palavra obra em cada um deles. É o verbo que é a palavra, nessas teofanias obrando nos escolhidos. É que é uma obra tão grandiosa, tão grande que para explicar ou falar dela como desmiuçá-la é impossível. Nós cremos nela, que Deus está realizando essa obra como nessa linguagem celestial. Algum dia nós a entenderemos completamente, essa linguagem celestial, e poderemos conhecer o que é que Deus estava fazendo hoje neste tempo final. Agora ele diz, assim que Jesus para muitos talvez fosse um ignorante, fosse uma pessoa tola, boba, mas ele não era nenhum tolo, nenhum ignorante, ele sabia o que ele queria, ele sabia para o que ele estava nesta terra, porque quando nós lemos no domingo, eu creio que foi, ele reconhecia, ele sabia quem ele era, e quando você sabe quem você é, aí fica os problemas ficam todos resolvidos aí, ou todas as situações ficam resolvidas aí. Já crendo nesse que ele sabe quem é. Ele sabia o que ele queria, ele sabia para o que ele estava nesta terra, mas ele tinha que manter isso em segredo, e tinha que enganar o diabo, que o diabo muitas vezes se confundisse de tal forma que o próprio diabo nem cresce que Jesus fosse o Cristo, o Messias. O diabo uma vez, cheio de dúvidas, disse, agora lembre-se que a pessoa diz assim, diabo, não, que o diabo isso, o diabo aquilo. Lembre-se que ele também se manifesta em seres humanos, para não dizer em fulano, em seres humanos, então se fala o diabo, mas é a manifestação do diabo em pessoas ou nas pessoas. O diabo uma vez, cheio de dúvidas, disse para Jesus, se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, se tu és Filho de Deus, fala que essas pedras se transformem em pão. E Jesus nem ouviu, ele não veio, que não pode ficar ouvindo, fazer caso a eles, porque neste tempo acontece isso, mas é ele, porque ele tem cumprimento disso, porque ele não reparte os cartões, porque não mete as pessoas no partinho. Esse é o próprio diabo, o puro diabo aí, porque é a mesma manifestação do diabo que aconteceu lá, tentando. Tu vês uma pessoa perguntando, questionando, falando dessa forma, você já o identifica como espírito do diabo. Tão simples assim, vê como são identificados e ficam abertas essa semente, esse rastro da semente fica destapado, mostrado nesse caminho, onde o irmão Branham viu a serpente aí nele. Não pôde meter-se não pôde mais se meter entre os arbustos, entre as ervas, já estava destapada, mostrada nesse caminho. Tem um lugar onde ele fala de alguém que quis percorrer um caminho de um cavalo menor, e depois ele disse em uma mensagem, algum dia vamos saber o nome
desse, porque diz que depois virá chorando. Fala algo aí, virá chorando, como é que ele vai perceber, se dar conta? Mas agora, já seja uma pessoa que está representando isso, ou várias pessoas que estão representando isso, que estejam tentando colocar-se na posição desse cavaleiro, do quinto cavalo, do cavaleiro de Apocalipse 19. Pode estar representado em um, que conheceremos o nome, ou pode estar representado em vários. Agora, vamos continuar aqui. E Jesus nem fez caso, nem os ouviu. Ou seja, quando ele lhe disse, fala que essas pedras se transformam em pães verdes, não se ouve essas pessoas, não se presta atenção nelas, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que lhe respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas não fez nenhum milagre, ou seja, não fez um espetáculo para ele, não vai ficar fazendo ou dizendo, fazer aquilo que ele lhe diga, lhe peça. Ele faz o que o Pai lhe mostrava, ele fazia o que o Pai lhe mostrava. Agora diz, imaginem, a única coisa que faltava era isso, que o diabo dissesse para Jesus o que Jesus deveria fazer, e depois que Jesus fizesse isso, realizasse isso, o diabo viesse dizendo para ele, eu creio em ti agora. Jesus não estava interessado que o diabo fosse um crente nele, na sua mensagem, nem que ele cresça que fosse o Messias, e eu também não estou interessado que essas pessoas creiam que eu sou o enviado de Deus, que sou o cumprimento do sétimo selo. Tão simples assim, eu não estou interessado nessas pessoas, nem tampouco eu lutarei para que elas entrem. Eu estou lutando para que o escolhido de Deus entre e esteja completamente posicionado, colocado na era da pedra angular, e receba as bênçãos, receba a transformação e receba o rapto. Para ele sim é que eu vou lutar e vou me esforçar, para que estejam aí, cheios do Espírito Santo, da presença de Deus nas suas vidas, e que Deus faça a obra da palavra, a obra de criação no seu corpo, tal como fez com Abraão e Sara, e transforme esses corpos, esse corpo. Para isso sim que eu vou lutar e vou me esforçar por todos aqueles que têm crido ou creram no cumprimento do que o reverendo William Branham precursou, para aqueles que estão crendo fielmente nessas profecias que já se estão cumprindo. Estamos dentro, vamos falar assim, estamos dentro do tornado, para falar assim algo físico, do redemoinho. Para falar assim, dentro do tornado, do redemoinho, estamos dentro da profecia. Ou seja, que estamos vivendo plenamente dentro disso que foi falado como profecia, como visão, como sonho, como revelação. Já estamos dentro do cumprimento disso. Ou seja, essa profecia está viva. É como quando diz, vem um temporal, vem um furacão, uma tempestade. Aí nós temos a letra, temos a voz de um que fala aquilo que vem. Mas ainda não estamos dentro disso. Mas quando chega o furacão, e aqui em Porto Rico, como é que eles são quando eles chegam, então já essa palavra desse meteorólogo, meteorologista, essa palavra já tem vida, trazida à vida como tu. Como tu, dentro do huracão, os ventos e tudo isso, já essa palavra. Vem um furacão, vem com tantos ventos, vem com isso, vem com aquilo, com outro, e tu então, ao entrares, como esse vem furacão e vem os ventos, vem tudo, essa palavra já tem vida, já tem vento, vê? Isto que nós estamos vivendo agora é a vida dessa profecia da visão da carpa, de tudo que estaria se realizando, acontecendo neste tempo. Ou seja, essa forma progressiva onde... te chamou agora. Essa forma progressiva que vai crescendo cada vez mais e mais da obra que Deus estaria realizando no cumprimento da terceira etapa. Agora continua dizendo, Jesus não estava interessado que o diabo fosse um crente nele, da sua mensagem, nem que ele cresce, que ele fosse o Messias. Ele tinha uma obra para realizar e ele queria fazer, e muitas vezes ele tinha que confundir o próprio diabo, tal como ele confundiu o sumo sacerdote e os ministros daquele tempo. Todos estavam confusos, porque viam que ele fazia todos aqueles sinais, e alguns diziam, tu não podes fazer esses sinais se Deus não estiver contigo, porque nenhum homem pode fazer isso se Deus
não estiver com ele, mas não podiam compreender como Deus funcionava com Jesus e Jesus com Deus. É por isso que Jesus disse, ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Porquanto não o quer revelar, então o que ele faz é algo, ele faz uma coisa que evita com que as pessoas entendam. Ou seja, algo que essas pessoas então não entendam e ficam confusas, confundidas. Agora vejam vocês como tudo o que se está realizando hoje neste tempo é o cumprimento dessa profecia. E lembre-se que ele vem com bênçãos, mas vem com juízos também. É por isso que ele diz, abençoará a uns e amaldiçoará outros, porque a arca, a palavra, aí está tudo. Aí está a bênção, mas também está a maldição. E tem-se que ver como é que a pessoa se aproxima da arca da palavra, que é a coluna de fogo, o anjo do pacto. Bom, podemos falar aqui de um monte de linhas ou direções, mas tudo isso nós vamos ir desmiuçando isso nos próximos estudos. E neste momento, assim, nós falamos bem rapidinho para continuar os trabalhos aqui. Mas são momentos que nós passamos muito formosos aqui com os rapazes. Continuam se aproximando, chegando. Cada vez eu creio que já estão todos aqui agora. Eu creio que já estão todos. Se faltar algum mais... aqui está bem até aqui com o que falamos até agora, nestes momentos de hoje. Terça-feira, 14 de janeiro deste ano de 2025. Ainda estamos com 25, 24, arrastando, juntando. O mês de janeiro a pessoa fica aí, coloca 24 e tem que acertar, coloca 25. Neste ano de 2025, onde Deus começou a obrar no meio do seu povo de uma forma grandiosa, e cada vez vai aumentando mais e mais essa revelação, esse milagre espiritual, que é maior do que qualquer milagre físico que uma pessoa pode ter. Que Deus continue abrindo o entendimento, as escrituras, para compreender este tempo final, o seu programa. É isso que nós desejamos, que todos vejam, compreendam inteiramente, não haja nenhuma dúvida em ninguém. E se tiverem alguma dúvida, orem para Deus, e Deus se lhes dará, se lhes responderá. Eu quero que todos sejam transformados. Esse é o meu desejo. Todos que sejam raptados e levados para a casa de meu Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado por estarem aqui nestes momentinhos, por tê-los visto e ver que vocês estão bem, fortes e felizes, e que estamos vivendo no tempo mais glorioso, e que Deus nos tenha levado em consideração no seu programa para trabalhar na sua obra. É uma bênção e privilégio, uma única, que não vai se repetir. É único isso. Isto não volta a se repetir, isto aqui, entre muitas pessoas no mundo, e que Deus tenha te escolhido para que estejas trabalhando no seu programa, na sua obra. Você sabe o que é trabalhar na companhia do Deus Todo-Poderoso? A obra de Deus? Ou seja, que cada um tem nesta terra, tem diferentes trabalhos nesta terra. Trabalham nesta firma, na outra, mas os escolhidos de Deus deste tempo final da era da pedra angular estão trabalhando para a companhia maior, não apenas da terra, mas do universo, dos céus, da terra. E nessa companhia que Ele os tenha contratado desde o início, desde o princípio, desde antes da fundação do mundo. Estes são os meus trabalhadores para este programa, nesta obra, para este tempo final. Bom, que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. O tema é dentro do cumprimento das profecias. Dentro do cumprimento das profecias, ou seja, já palpando, pegando os ventos, palpando os ventos daquilo que estava escrito, agora já o vemos tangível, palpável, e já estão os ventos aqui. Isso era o que se estava falando. Já estamos palpando os ventos frescos, sentindo os ventos frescos da transformação. Estamos sentindo esses ventos cheios de furacanadas de transformação. Bom, que Deus abençoe e guarde a todos.